estamos saudando todos aqueles que nos acompanham através das palestras realizadas pelo Lar de Teresa. São as nossas palestras doutrinárias. E hoje nós estamos dando início a este ciclo de palestras realizadas no mês de dezembro e que são todas alusivas ao período de Natal. A nossa convidada hoje é a Larissa Chaves, e nós solicitamos para que faça a sua saudação para todos que estamos agora acompanhando a sua ação. Por favor, Larissa. Olá, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para refletir juntos sobre o Evangelho de Jesus. E nós agradecemos com o coração cheio de gratidão, de alegria por essa oportunidade. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos para o nosso estudo de hoje. Graças a Deus, Larissa. Desde já nós agradecemos muito a sua participação. Nós estivemos juntos no mês de setembro e é para nós uma alegria muito grande ver o seu retorno a esse trabalho que nós realizamos. Antes de nós darmos início à reunião propriamente dita, nós temos alguns breves lembretes que são importantes neste momento em que nós nos aproximamos do final do nosso ano. Então, inicialmente, agradecer a todos que são os nossos colaboradores, de corações alegres, de gratidão. Nós agradecemos pela presença amiga de todos e a participação ativa que nos possibilitou atingir neste ano de 2020 as metas estabelecidas para o trabalho de assistência e promoção aos mais carentes que aportaram no nosso lar. Então, a todas essas pessoas que nos acompanham, que nos sustentam, as nossas vibrações de carinho e de gratidão, renovando esse abençoado contrato para o próximo ano de 2021. Nós lembramos que, a partir do dia 18 de dezembro, nós entraremos em recesso. Vai ser realizado após a nossa última reunião, a partir das 20 horas, nós começaremos esse recesso. E nós retornaremos às nossas atividades no dia 4 de janeiro de 2021. Retorno esses encontros virtuais, essas palestras que realizamos online, sempre às segundas-feiras, no horário de 19 horas. Nós receberemos a todos com a atenção e o carinho que tem marcado esse trabalho. Lembramos também que neste mês de dezembro, a nossa Livraria Espírita Irmão X, ela estará funcionando e neste mês especialmente, todos os nossos livros que são editados são lançados pela Editora de Teresa, eles estão com 50% de desconto. Então, convidamos a todos para aproveitar a oportunidade para adquirir os livros que são produzidos por nossa editora. Também já está em fase final de organização o chamado painel de férias, que vai acontecer nos meses de janeiro e fevereiro, sempre às quintas-feiras. Este ano de 2020, nós faremos reuniões nas quintas-feiras no horário de 10 horas. O tema central do painel de férias será dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Então, mais detalhes dessa programação serão oportunamente divulgados através dos nossos canais, pela internet. Então, esses são os recados mais importantes que nós gostaríamos de colocar neste mês de dezembro, que tem sempre as particularidades na movimentação do nosso trabalho. Passamos, então, agora a leitura da página que foi selecionada para a reunião que nós estamos realizando hoje. Trata-se de uma narrativa de Hilário Silva, intitulada
um presente de Natal. A página que foi recebida pelo Valdo Vieira foi publicada no Visto Reformador em dezembro de 1963. O título da mensagem é A Palestra do Natal, que foi extraída do livro Um Presente de Natal. Rosinha, inteligente menina de 4 anos, acompanhara, na véspera do Natal, o culto do Evangelho em... O pai, comovido acerca do amor de Jesus pelas crianças, em determinado tópico, se referira aos padecimentos que o mestre sofrera com imensa humildade. No dia seguinte, acompanhou os pais ao templo espírita para ouvir a palestra natalina que fora anunciada. Era João Leão Pita, o doutrinador espírita da tarde. Simpático, mostrava com simplicidade a larva que a experiência começa a encanecer. Rodeado de mim, começou a falar. Quando o salão foi invadido por um moço obsidiado, que avançou de improviso e aplicou Fs no rosto. Pita sorria diante da agressão e, buscando contê-lo com brandura, apenas dizia: Deus te abençoe, meu filho. Passado o incidente, o pregador retoma a palavra e, depois de encantatório, termina de beleza. Cumprimentos efusivos, abraços. Rosinha aproxima-se dele e beija-lhe as mãos ossudas. Pita, emocionado, toma nos braços e a garota, confiante, deita a cabeça nos seus ombros. Os pais, admirados, esperam até que o orador lhes devolva a pequenina, que, ao despedir-se, exclama para ele, com imenso carinho: Obrigado, Jesus. De retorno à casa, a mãezinha, intrigada, pergunta pela razão do seu procedimento, que a menina esclarece feliz. Mãezinha, a senhora não disse que a gente ia ouvir a palavra de Jesus? Não viu Jesus perto das criancinhas? Não viu Jesus sorrindo quando o moço bateu nele? Santos Lima e a esposa compreenderam que, diante do exemplo do orador, julgara-se a garota à frente do mestre. Quiseram explicar o assunto, mas tinham a garganta embargada de lágrimas e nada mais puderam fazer que seguir em silêncio. Unamos os nossos pensamentos, darmos prosseguimento ao nosso trabalho e que seja abençoada esta hora em que nos reunimos, levando a Deus, aos nossos amigos espirituais e a Jesus, a súplica para que estejamos sob a sua bênção. Envolva-nos na tua vibração cariciosa e nos dá forças para que esse trabalho possa transcorrer dentro do clima de paz que todos precisamos. Sobretudo, envolva a nossa irmã Larissa, que recebemos hoje nós, para que ela desenvolva a sua reflexão, trazendo-nos ao coração e à nossa alma os entendimentos e a paz que todos nós desejamos. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Muita paz. Graças a Deus. Olá, novamente, queridos amigos. Conforme foi dito, o tema que nós trabalharemos nessa oportunidade está no Evangelho e tem total correspondência com as reflexões que costumamos fazer com maior intensidade no mês de dezembro, visto que nessa oportunidade nós comemoramos o nascimento de Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, o governador espiritual do nosso planeta. Esse irmão mais velho que tem nos orientado já ao longo de muito tempo, que tem tido paciência com as nossas rebeldias, com as nossas dificuldades, com as nossas incompreensões. E a mensagem que nós comentaremos nesses minutos que temos daqui por diante, está no Evangelho de João, João 10, 10, que é a seguinte passagem:
O ladrão não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Logo em seguida, Jesus ainda acrescentará: Eu sou o bom pastor. E é interessante porque, enquanto preparava esse estudo e o material que eu disponho aqui, eu não sabia, não tinha conhecimento da mensagem que seria lida exatamente antes da nossa fala. E fiquei aqui pensando, até emocionada, na grande correspondência. Como a gente acha, né, que nos reunimos aqui fortuitamente, cada um com seus planejamentos, e como, na verdade, fazemos parte de um grande concerto. Como temos a possibilidade de, sintonizados com o Mestre, nos sintonizarmos entre nós mesmos. Porque esse exemplo da garotinha que consegue enxergar na vida cotidiana, numa cena real, explícita ali à sua frente, o significado mais profundo da presença do Mestre entre nós, chegando mesmo a achar que era o próprio Jesus que ali estava, e talvez os seus pais tenham achado graça, né? Se fosse uma situação real, eu que tenho uma filha da mesma idade daquela que foi relatada por Hilário Silva no seu conto, uma filha de 4 anos, e eu ficaria rindo provavelmente, imaginando a minha filha Marina, acreditando que um palestrante, que alguém que por mais bem intencionado, por mais inspirado que estivesse, sabemos da distância que nós aqui na Terra temos em relação a Jesus. Mas foi o próprio Jesus que também nos disse que tudo aquilo que ele fazia, nós também teríamos condições de fazer. Por mais que não consigamos ainda manter de forma contínua, de forma harmônica, os seus comportamentos, porque trata-se de um espírito já purificado, trata-se de um ser que já avançou na escala espírita que nós conhecemos ali em O Livro dos Espíritos. Se nós guardamos ainda tantas paixões, tantas imperfeições, tantas arestas, tanta ganga que obscurantiza o nosso diamante, Jesus é exatamente aquele ser já purificado, para o qual nós poderemos olhar como um modelo, nos orientando nessa caminhada, nos guiando nessa trajetória que ele já percorreu e que nós agora começamos. Mas em determinadas situações, em determinados momentos da vida, nós poderemos sim, como aconteceu com aquele palestrante do conto de Hilário Silva, guardar uma correspondência, uma atitude, um sentimento, um comportamento que tenha equivalência, que seja inspirado pela proposta do Evangelho, que seja inspirado pela vida de Jesus. E quando nós conseguimos fazer isso, ainda que de forma momentânea, de forma específica, porque talvez aquele mesmo palestrante que naquela situação conseguiu gerar um comportamento tão harmonioso para o conjunto, talvez ele mesmo no caminho para casa já se desarmonizasse, já enfrentasse alguma outra dificuldade, às vezes até mais simples do que aquela que ele enfrentou no centro, e que já não conseguisse guardar o mesmo nível de equilíbrio, o mesmo nível de comportamento. Porque é isso que tem nos caracterizado na nossa trajetória evolutiva. Nós mesmos nos espantamos com aquele momento em que nos comportamos, tal qual Simão Pedro, sendo porta-vozes dos céus, e nós percebemos, nossa, mas esse conselho que eu fui capaz de dar no atendimento fraterno, essa forma que eu consegui agir na resolução de um problema, no trabalho de assistência social, quando parecia que o conflito se instalaria e, de repente, um sopro do alto ali me orientou, me sustentou, e, de repente, nós chegamos em casa ou nos deparamos com o trânsito, com situações tão frívolas e já nos desequilibramos. Já não conseguimos manter aquele mesmo comportamento. Mas o fato é que, em dadas circunstâncias, quando nos permitimos essa conexão, o reino de Deus se instala aqui na Terra, começando em nosso coração. E as pessoas são capazes de reconhecer,
mesmo que momentaneamente, o brilho de Deus, o brilho divino, a luz divina, fulgurando em cada um de nós. E não se trata sempre, em alguns casos certamente que sim, mas não em todos os casos se trata de hipocrisia, quando não conseguimos manter esse padrão de comportamento, mas se trata da nossa faixa evolutiva. Nós estamos ainda ensaiando os primeiros degraus na faixa de humanidade. Estamos ainda um tanto quanto distantes da faixa de angelitude, e é natural que nesse estágio em que nos encontramos, tenhamos comportamentos que caracterizam uma faixa acima e logo caímos um pouco para a faixa abaixo, porque temos um passado recente na animalidade. As paixões vieram, como está ali explícito no livro A Gênese, logo no início, quando se trata do bem e do mal. Nós percebemos a importância das paixões como aquela mola que nos impulsiona quando chega ao livre-arbítrio a possibilidade de escolher, e as paixões nos permitem não mais o contentamento característico da faixa do instinto, mas agora a possibilidade de escolher um pouco mais, de ir um pouco além, de não se satisfazer apenas com a mão instintiva do Criador guiando a criatura, mas agora a individualidade começa a se instaurar para que as escolhas pessoais possam ganhar corpo. E é exatamente por conta dessas escolhas que agora ganham espaço, que vem também a possibilidade de afastar-se momentaneamente da mão condutora do Mestre e de, através dessas escolhas, escolhermos também caminhos mais árduos, caminhos espinhosos, caminhos que nós precisaremos percorrer para o nosso aprendizado, mas cedo ou tarde, pela lei do progresso, pela lei incessante do amor e da justiça divina, como filhos pródigos retornaremos à casa do Pai, às leis divinas. Mas o fato é que aquela garotinha que conseguia vislumbrar numa figura ainda tão imperfeita, momentaneamente um comportamento digno do Cristo, digno do nosso modelo e guia, estava ali aurindo uma experiência que nós chamaremos, no nosso estudo de hoje, de vida abundante. Porque alguém que passa por uma experiência dessa, alguém que vislumbra um comportamento digno da imortalidade, digno da vida abundante, digno do próprio Cristo, alguém que consegue ver um ser igual, um ser imperfeito, tendo um comportamento de amorosidade irrestrita, esse alguém, certamente, ainda que tenha 4 anos de idade, acalentará essa memória num lugar muito profundo, num lugar muito importante da sua alma, e isso ficará registrado. Talvez muito mais do que os sermões que os seus pais virão a dar nos anos futuros. Porque as palavras que nós repetimos, por mais bonitas e até verdadeiras que possam ser, se não vierem carregadas de experiências verdadeiras, de experiências dignas da imortalidade, se não vierem carregadas de vida, elas simplesmente se vão, como o vento que está o tempo inteiro em movimento. E de repente a gente diz assim, nossa, mas eu falei tanto sobre isso, eu falei tanto para o meu filho sobre Jesus, eu falei tanto para o meu filho sobre o Evangelho, e por que ele parece tão distante disso? Porque todos nós, enquanto criaturas, temos sede de vida, temos sede de exemplos, temos sede de memórias afetivas. E quando nós nos deparamos com isso, as palavras se tornam até desnecessárias. E é exatamente por isso que há aquela frase de Francisco de Assis, o poverelo de Assis, que tanto gostamos, tanto admiramos, e é atribuída a ele nas suas biografias uma frase que diz mais ou menos assim: pregai o evangelho o tempo todo, em cada oportunidade, se necessário, com palavras,
Quando os exemplos, quando a vida digna da imortalidade se instaura, as palavras se tornam supérfluas, porque aquela experiência toca a alma do ser. E ele pode até não compreender cognitivamente tudo o que ali se passa, mas ele é tocado pela vida abundante, pela vida eterna, pela vida imortal. E é tão interessante que a palavra vida tem mais de um significado, tem mais de um sentido. E eu andei pesquisando esses sentidos, no caso do Evangelho, para que nós pudéssemos compartilhar aqui. Não tenho grandes conhecimentos do grego, muito menos do hebraico, mas outras pessoas têm esse conhecimento e nós podemos recorrer a elas. E eu andei pesquisando que no Evangelho, no grego, existem 3 palavras, 3 ocorrências para a vida. Quando nós encontramos no português, em diferentes momentos do Novo Testamento, a palavra vida, na correspondência do grego, nem sempre é o mesmo sentido. Então, existe uma palavra que vai aparecer em grego no Evangelho, que é a palavra bios. E essa palavra a gente já meio que consegue supor. Biologia, todas as ciências biológicas, as ciências da vida orgânica, se derivam exatamente desse sentido. Toda vez no Novo Testamento que houver um texto falando dessa vida orgânica, dessa vida material, dessa vida física, a palavra lá existente é bios. E na correspondência do português aparecerá vida. Mas existem outros momentos em que aparece ainda uma segunda palavra, também no grego, que é a palavra que no grego se pronunciaria psuká. Se escreve aqui para a gente psuché, mas a gente conhece em verdade, e eu estudei bastante essa palavra, como psique ou psique, que é a alma. Daí a palavra psicologia, a palavra psiquismo. E quando nós utilizamos vida no sentido de psique ou de psique, nós estamos falando dessa vida interna, dessa vida emocional, dos pensamentos, dos sentimentos, do mundo íntimo, de uma vida que talvez a gente não consiga apalpar, que a gente não consiga entender de forma biológica, e até hoje existem cientistas tentando achar na vida bios, na vida biológica, onde estariam os registros neurológicos. A ciência neurológica tem avançado tanto, mas há ainda a dificuldade de encontrar esse fenômeno da vida psíquica naquele aparelho, que por mais que dê sinais, que por mais que todos os monitores e todos os instrumentos já existentes consigam perceber que há vida, que há movimento, que há expansão, que inclusive quando a mediunidade acontece, diferentes áreas cerebrais se expandem, dão sinais, e a ciência ainda se debate, porque tenta encontrar algo que transcende a matéria nos registros materiais. E por mais que encontre sinais, e que existam inclusive grandes responsáveis, estudiosos do espiritualismo, não apenas aqui no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos, debruçando-se sobre esses estudos e essas correspondências, nós sabemos que existe algo que não é possível encontrar nesses registros e nesses aparelhos tão limitados, porque há uma vida que ultrapassa todos esses monitores, que ultrapassa todos esses instrumentos que o nosso planeta já teve acesso. Mas há ainda no Evangelho uma terceira palavra, que é traduzida também como vida, mas que a palavra do grego não é nem bios e nem psique. Essa palavra se chama zoé. Todas as vezes no Evangelho, no grego, que essa palavra aparece, também será traduzida como vida. E, inclusive, nessa passagem, João 10:10, que nós estamos aqui estudando, a palavra que será traduzida como vida não é nem bios e nem é psique. É exatamente a vida zoé. E o que significa a vida nesse sentido? Trata-se, eu anotei aqui para compartilhar com vocês, da vida própria de Deus. A vida que nada destrói.
A vida que nada consome trata-se também da vida em comunhão com Deus, da participação da criatura na vida divina, na vida do Pai, da perfeita união, da perfeita unificação com o todo sábio, com o todo criador. E isso, quando nós lançamos o olhar espírita, quando expandimos os horizontes para compreender essa comunhão, essa unidade com o Pai, nós percebemos a importância dessa distinção de sentidos, porque estar em comunhão com Deus, estar mergulhado em sintonia com a vida divina, com a criação do Pai, parece algo simples. Parece uma proposta até um tanto quanto repetitiva. Todas as religiões, de alguma forma, apresentam essa proposta de comunhão, de oração, de estar de alguma forma nessa conexão com a vida abundante do Pai. Mas entre fazer a proposta, fazer o convite e realmente a criatura conseguir fazer isso, há uma longa distância. Através dos estudos das obras de André Luiz, nós temos inclusive uma informação tão importante de que cada um de nós, todas as criaturas, nesse instante, nós achamos que estamos em lugares diferentes. Eu, nesse momento, estou em São Gonçalo e vocês podem estar espalhados por diferentes cidades do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Conectados nesse momento, cada um de nós, pelas ondas da internet, do Wi-Fi, das redes móveis. Só que essa conexão ainda é uma pálida conexão, quando comparada àquela que André Luiz descreve em suas obras através da mediunidade de Chico Xavier. Porque ele chega a nos dizer, quando vai falar do fluido cósmico, do fluido criador, que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Que nesse instante, nós estamos aqui nos movendo nesse fluido, quais peixes mergulhados no oceano. Estamos aqui nos movimentando e conectados nesse mesmo oceano. E de uma forma simbólica e até mesmo poética, André Luiz ainda nos dirá que esse fluido cósmico no qual todos nós estamos mergulhados poderia ser comparado ao hausto do Criador, ao sopro do Criador, que aparece lá no livro do Antigo Testamento. Também poderia ser comparado às fibras nervosas do Todo Sábio. Então, por mais que nós saibamos que Deus está para muito além da sua criação, ele não se encerra na sua criação, não está circunscrito na sua criação, mas ao mesmo tempo nós estamos mergulhados no sopro do Criador. Nós estamos em Deus. É por isso que é interessante, porque a gente se acha fora. A gente acha, agora eu vou entrar em comunhão, mas nós já estamos mergulhados. E o que acontece? Que mesmo o tempo inteiro nessa presença, nós não conseguimos sentir, captar, nos conectar com essa presença. Aqui na minha casa agora, a internet estava já funcionando, mas não necessariamente eu estava conectada. Se a internet estava funcionando, se estava chegando mensagem no meu WhatsApp, é porque eu já estava mergulhada nessa conexão que permite tudo isso, sem perceber, sem ter consciência disso, sem ter o mínimo de noção de que eu estou aqui na minha casa, me movimentando nessa conexão. Mas a partir do momento que eu me conectei aqui no computador e que eu me permiti esse momento aqui, eu tomei consciência. Eu me tornei ativa nessa conexão. E é isso que acontece conosco também, fazendo essa comparação simbólica com o aspecto da presença divina, desse fluido no qual todos estamos mergulhados, nessa vida abundante que Jesus veio nos apresentar, mas que é preciso ter consciência de que esse processo acontece, para que de forma ativa nos coloquemos à disposição dessa conexão, façamos a nossa parte.
E é por isso que Jesus não veio trazer a vida biológica, porque ela aqui já estava. Jesus não disse no Evangelho, não está registrado em João, que ele veio trazer a vida do mundo interno, dos pensamentos e dos sentimentos. É por isso que ele veio nos falar do reino dos céus. Toda a boa nova, todos os sermões, todas as mensagens anotadas pelos apóstolos, pelos discípulos, sejam nos evangelhos que nós consideramos canônicos, sejam nos apócrifos, toda a mensagem do Mestre Jesus vem nos convidar a essa vida abundante, a essa conexão, a essa comunhão, e ele dirá que este reino, e logo que esta vida, não está fora, não está aqui, não está acolá, está entre vós, em outras traduções, está dentro de vós. Então, por mais que as ciências, estudiosos, busquem encontrar Deus fora, busquem encontrar esses registros na vida material, é exatamente quando nós nos voltamos para dentro, quando nós visitamos essa vida, mundo íntimo, que percebemos a centelha divina que somos. Esse eu superior que existe em nós, esse mundo interno que não é apenas o mundo do pensamento, o mundo do sentimento, o mundo estudado pela psicologia, mas que transcende essas possibilidades. Porque há em nós uma vida estuante, uma vida abundante. Há em nós toda aquela água que Jesus, naquele poço, apresenta à mulher samaritana, quando diz que se ela bebesse daquela água, nunca mais teria sede. E essa água abundante, essa que não é a água empoçada, a água parada, a água que guarda ali sujidades, mas a água nascente, a água em movimento. Isso não existe só fora de nós, nos templos, que estamos aqui, inclusive, com tanta saudade de visitar, mas existe esse templo dentro de nós. Existe essa possibilidade da nascente de um rio que descendenta a nossa sede dentro de nós. Todas as vezes que nós, de forma ativa, nos colocamos à disposição dessa conexão, nós então conseguimos aproveitar, desfrutar da presença divina, da vida abundante, da comunhão com o Criador. É como se nesse momento nós conseguíssemos nos conectar a esse fluido cósmico universal que vibra na faixa do amor, que vibra na faixa da esperança, que vibra na faixa da misericórdia. E nós separamos também, para completar, trazer ainda mais elementos para as nossas reflexões, um texto maravilhoso de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, que foi publicado no Reformador de 1961, página 242, e depois também no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 104. E Emmanuel, comentando exatamente esse trecho, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, essa vida Zoé, essa comunhão, essa vida divina. Olha se o que Emmanuel vai dizer não casa perfeitamente com esse sentido que os estudiosos da língua grega já nos trouxeram. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Essa, para mim, é a frase mais marcante de todo esse texto. A vida é a experiência digna da imortalidade. Então, é como se Emmanuel aqui trouxesse um crivo
para a nossa análise, uma peneira para que a gente observe se os movimentos que temos feito na existência são essa vida abundante, essa vida digna da imortalidade, ou se estamos existindo e nos movimentando apenas em função da vida biológica, em função da vida perecível, em função da vida personalidade, em função da vida egóica. Então, quando aquela criança, retornando ao conto lá do início, se depara com aquela situação, quando aquele palestrante se permite não apenas ensinar pelas palavras, mas pelos seus atos, quando ele se permite não estar preocupado com o que vão achar dele, com a sua autoimagem, nossa, como que vão achar? O que vão pensar de mim, essa pessoa aqui me agredindo? Tira alguém, essa pessoa daqui, a raça daqui está atrapalhando. Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Que as pessoas em conflito, que as pessoas que escandalizam as situações e as palestras estão atrapalhando, que devem ser retiradas, que não fazem parte do contexto? Se esse palestrante se permitisse isso, esse tipo de comportamento, chamasse alguém assim no cantinho e falasse, tira aqui essa pessoa. Esse comportamento seria digno da imortalidade? Passaria nesse crivo? Ou ele precisaria de novas oportunidades para aí sim ter um comportamento digno da imortalidade? É como se nós pensássemos assim, estamos existindo nessa oportunidade, estamos com essa vida biológica, com essa vida psíquica, para trabalhar, para criar, para gerar a verdadeira vida, a vida digna da imortalidade. Todas as vezes que os nossos comportamentos, pensamentos, atitudes passam por esse crivo, são dignos da imortalidade, a gente não precisa refazer. A gente não tem nada a reparar, não tem nada a consertar, está tudo certo. Para que repetir? A não ser que seja para exemplificar. Mas já está tudo correto. Agora, quando os nossos pensamentos, quando o nosso mundo íntimo, quando as nossas atitudes não são dignas da imortalidade, o que acontece? Aí vem o ajuste, vem o reaprendizado. Aí nós entramos lá no livro O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina, de como opera a justiça divina no além-túmulo, esse livro fundamental para a compreensão da justiça divina à luz do Espiritismo. E o que nós percebemos ali? Especialmente pelo relato dos espíritos, na parte após o passamento, que aqueles seres, inclusive os em condição mediana, com os quais nós muito nos identificamos, muitos daqueles que aparentaram, inclusive tem um avô conversando com a sua neta, logo no início, depois vocês dão uma olhadinha lá. E a neta fica surpresa, porque o avô está lá 2 décadas depois de haver desencarnado, e ele lá, assim, meio acabrunhado, se sentindo ainda com débitos, como quem não aproveitou muito bem a existência. Mas eu fico imaginando o lugar daquela neta, imagina ainda naquela época, em que o acesso que nós tínhamos à vida íntima dos nossos avós, dos patriarcas da família, era tão diminuto, tão escasso. Então ela devia ter na mente dela uma imagem daquele avô como um homem digno, um homem austero, alguém que todos tratavam com tanto respeito, e esse avô vem ali dizer para a neta, olha, aparentar ser digno não é suficiente. Ser alguém que cumpre as leis humanas, as leis materiais, não é suficiente aos olhos de Deus. Há um crivo diferente, há uma peneira diferente do lado de cá. Aquilo que pensamos, aquilo que falamos, aquilo que deixamos de falar, os momentos que agimos com hipocrisia, em que aquilo que pensamos, aquilo que habita o nosso mundo íntimo não corresponde ao nosso comportamento, isso tudo não passa na peneira do lado de cá. Por mais que as pessoas nos aplaudam, por mais que façam um epitáfio maravilhoso,
que considerem que fomos realmente um homem de bem. Não será isso o determinante do lado de cá. E é por isso que Emmanuel, com tanta clareza nesse texto, vem nos dizer: será que os nossos comportamentos têm sido vida em abundância? Têm sido comportamentos em comunhão, em sintonia com as leis divinas? Estamos agindo conforme as vontades da matéria, da vida material, conforme as vontades da nossa personalidade passageira? Ou estamos, qual Maria de Nazaré, colocando a vontade do Pai acima da nossa e dizendo: faça-se na escrava, na serva, a vontade do Senhor? E isso é vida abundante. Quando nós conseguimos sintonizar as outras vidas, a nossa vida material, a nossa vida psíquica, a serviço da vida divina, da vida imortal, da vida eterna. E Emmanuel continua: há muita gente que se esfalfa perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Nós conhecemos bem isso. Talvez agora a gente até não se recorde, mas esse parágrafo, perdendo a saúde, vida vazia, movimentos vazios, simplesmente deixando a vida nos levar, isso faz parte do nosso histórico. Se estamos aqui matriculados no planeta de provas e expiações, caminhando a passos lentos para a regeneração, é porque isso que Emmanuel apresenta aqui, ou é o nosso presente, ou é o nosso passado bem próximo. Eu diria que ontem à tarde nós estávamos aqui nesse lugar de não aproveitamento da vida, de não aproveitamento do tempo. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Inúmeros autores espirituais, grandes romancistas, grandes escritores, quando estiveram aqui na carne, tiveram um intelecto brilhante, grandes oportunidades de escrever para milhares de pessoas. E escreveram coisas que levaram inúmeras dessas pessoas ao suicídio, ao desespero, à melancolia, à descrença. Inúmeros filósofos negacionistas, materialistas, hedonistas precisaram retornar com as mesmas possibilidades, com os mesmos recursos, porque aquelas experiências não haviam sido vida, não haviam sido experiências dignas da imortalidade. E todas as vezes que isso acontece, nós precisamos, pela pedagogia divina, retornar com as mesmas possibilidades, com os mesmos recursos, para reescrever essa história. E é por isso que a doutrina espírita apresenta a misericórdia, apresenta oportunidades consoladoras, não só para quem está reencarnado, mas também para os espíritos que, mesmo sem reencarnar, da própria espiritualidade conseguem reescrever a sua história. Conseguem, através da mediunidade abençoada, contar para os que aqui estão qual a verdade sobre a vida, o que importa, quais os verdadeiros valores, utilizar os seus recursos, a sua inteligência, os seus sentimentos para soerguer, para consolar, para levar esperança, e não simplesmente utilizar o intelecto para sentir-se superior, sem perceber os impactos das suas palavras, os impactos da sua escrita. E é por isso que quando a doutrina espírita vem, através dos poemas, dos romances, dos textos doutrinários, revelar o funcionamento das leis divinas, vem também dar a possibilidade de que reescrevamos as nossas histórias, de que utilizemos, é como se fosse praticamente um processo de reciclagem, de reaproveitamento,
Utiliza-se o recurso malbaratado de forma diferente. Faz-se daqueles limões que nós mesmos plantamos uma bela limonada refrescante, que nos dá a sensação de que estamos avançando e que aqueles seres espirituais, cuja inteligência já havia avançado, mas os sentimentos e a moral ainda não, possam reconstituir a própria trajetória através dessas possibilidades que expandem o horizonte de alcance. E então a mediunidade chega como esse recurso abençoado para transmutar morte em vida, para transmutar escassez em abundância. E Emmanuel continua já caminhando para o final da nossa fala. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividade sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem, como todos nós existimos. Observa, assim, o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida abundante, a vida que Jesus veio nos falar, é obra nossa. E caminhando para os minutos finais da nossa fala, eu gostaria de compartilhar apenas alguns trechos de um belíssimo poema que trata exatamente desses mistérios da vida. Um poema que vem através da mediunidade de Chico Xavier e que está no livro Parnaso de Além Túmulo, e que nos diz mais ou menos, em alguns dos seus trechos, assim: há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da inutilidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Muito obrigada pela presença de todos, pelo carinho, e que nós possamos aproveitar esses estudos e essas palavras para aurir vida abundante, vida digna da imortalidade. Muito obrigada a todos, paz e bênçãos. Graças a Deus. Larissa, é muito grande o nosso contentamento em estar com você novamente. Agradecemos demais por suas reflexões e muito gratos. Nos resta agora fazer a nossa oração para concluirmos o nosso trabalho. Tanto em que comungamos uma vez mais os nossos pensamentos, buscando a sintonia com os nossos benfeitores, com os nossos amigos espirituais. E queremos agradecer e pedir a esses amigos que envolvam a nossa Larissa e a sua em vibrações de muita paz, né, abundantes, favorecer
o seu bem-estar, a sua saúde, a sua força espiritual, para que ela possa estar conosco, para que ela possa continuar realizando esse trabalho de divulgação dessas verdades do Evangelho, da vida de Jesus, tão importantes para despertar na nossa consciência a percepção da realidade que vivemos. Que o Senhor da vida, que Jesus nos abençoe nesta hora. Que possamos, em teu nome, Senhor, pedindo em abundância a tua bênção, que ela nos favoreça nesta hora. Nós possamos aqui encerrar o trabalho de hoje. Muita paz a todos nós. Graças a Deus. Muito obrigado a todos e nos acompanhem no trabalho que nós temos realizado. É sempre um encontro na segunda-feira, a partir das 19 horas. Muita paz, muito obrigado.